Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Meus irmãos e amigos, é interessante que Hebreus capítulo 12 é muito importante esse capítulo no Novo Testamento. E é interessante, queridos, pois que neste capítulo os cristãos são desafiados a correr, são desafiados a avançar, são desafiados a realizar a vontade de Deus sem desanimar. E é interessante, nesse capítulo o autor usa a figura, com certeza, de uma corrida. E com certeza, onde temos a meta de chegada até o fim. Por isso que nesse ano o pastor, junto com a sua igreja, na direção de Deus, está nesse tema, principalmente no aniversário da igreja, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E é interessante, irmãos, que neste capítulo o autor nos lembra de Jesus. E quando o autor nos lembra de Jesus, ele cumpriu a sua missão e enfrentou muitas dificuldades. Queridos, no século presente, em meio à igreja cristã, tem muitos que não estão olhando para Jesus, tem muitos que estão olhando para os pastores, para os irmãos, diácono e liderança da igreja. Quero te dar uma informação não tão boa: não olhe para os homens, porque você pode se decepcionar, você pode se frustrar. Por isso que muitos irmãos estão desviados da casa do Senhor, muitos estão desanimados, muitos estão fracos na fé, sem esperança, porque não estão olhando para Jesus. Porque quando nós olhamos para Jesus, irmãos, pode vir as decepções, pode vir as frustrações, pode vir o que vier, nós temos uma corrida e temos uma chegada, e essa chegada, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, a chegada é lá. Nos versículos iniciais, irmãos, do capítulo 12, nós aprendemos profundas lições. Com esse escritor anonimato, ninguém sabe quem escreveu essa epístola, mas que ele escreveu com excelência, não só no Espírito. Primeira lição: na vida cristã temos uma meta. Não só na vida cristã. Quem não tem objetivo na vida, quem não tem meta na vida, seria porque não vivesse. Começando o ano, eu preguei olhando para Jesus, projetando o futuro. E quero fazer uma pergunta a você: você tem metas na sua vida? Em todas as áreas? Na sua área familiar, profissional, financeira, sentimental e principalmente espiritual. A igreja não foi criada sem objetivo. Nós não estamos aqui, irmãos, só porque a igreja está aniversariando, é porque ela tem uma meta, e a meta dela é olhar para Jesus, e o final dessa meta é o céu. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, o apóstolo diz, o apóstolo Paulo: assim eu corro, também eu, não sem meta, assim luto, não como deferindo golpes no ar. Paulo quer dizer que no ministério dele tem metas, e nós como igreja, irmãos, estamos completando 53 anos, porque a meta dessa igreja é olhar para Jesus. E quem tem olhado para Jesus não tem ficado na beira do caminho.
uma oportunidade para você. Você, meu irmão, por causa de qualquer coisa, deixou da igreja, porque fulano fez isso, ciclano, levante-se, olhe para Jesus, autor e consumador da tua fé. Queridos, a vida cristã é uma corrida para alcançar um alvo que temos pela frente. Aprendemos aqui, estamos aprendendo aqui em Hebreus, que nós cristãos não andamos sem rumo como as pessoas que não têm a Cristo, mas contrário, somos como viajantes que percorrem a estrada principal e que correm com perseverança a carreira que nos está proposta. E a carreira que nos está proposta não só é um vencedor, é a coletividade, é o maior projeto do mundo que está numa carreira, não é a carreira do atletismo das Olimpíadas, é a carreira de olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nenhum propósito de Deus sem uma meta ou sem um objetivo. O Deus da igreja tem metas para a igreja e objetivos. Tudo que Ele faz tem uma meta. Você pensa que você entrou aqui nessa noite só porque é aniversário da igreja? Deus tem um objetivo na tua vida e Deus tem uma meta para você, e a meta é esta: olhe para Jesus. Nós somos como turistas, irmãos, que retornam ao ponto de partida, mas como peregrinos que está sempre em direção ao objetivo. Hebreus capítulo 12 nos revela que nossa meta é nada mais menos o próprio Cristo. Quem não está servindo a Cristo não tem meta, não tem objetivo, está perdendo o seu tempo. Assim procuramos nesta noite, amados, ser semelhante a Ele e ter a sua presença em nós. Porque se estamos em direção ao ponto de chegada, é bom que perguntemos: estou tendo algum progresso? Você que deixou a Jesus, tua vida está tendo progresso espiritual ou você está decaindo cada dia mais? Você que ainda não tem a Cristo, a única solução para entrar no céu é olhar para Jesus, porque Ele foi que fundou a fé e é o consumador da fé, porque tudo converge nele. Estou avançando em minha vida espiritual, estou vendo resultados em minha vida como cristãos. Eu tenho uma meta, eu estou chegando cada vez mais perto dela. Porque alguém já disse, irmãos, para você tirar o máximo partido da vida, transforme os alvos de Deus nos seus alvos. E os alvos de Deus não é que você fique à beira do caminho. O alvo de Deus para você não é que você fique aí murmurando, guardando amargura, porque fulano, beltrano me machucou, decepções, frustração. Não fique murmurando, levante-se, olhe para Jesus, porque Jesus nunca vai te decepcionar, nem te frustrar. Segunda lição que eu aprendo com esse capítulo, meus irmãos aprenderão: na vida cristã temos uma inspiração. O versículo de Hebreus nos revela: temos uma grande nuvem de testemunhas ao nosso redor, diz o texto. Queridos, temos aqui o pensamento de uma nuvem invisível de testemunhas. Nesse contexto, elas são testemunhas no duplo sentido. São os que deram testemunho da fé.
da nossa fé. Mas quais são essas testemunhas? Acabei de falar, capítulo 11 de Hebreus nos apresenta uma relação de heróis e heroínas que venceram a corrida que estamos a correr. Elas fazem parte do povo de Israel. Hebreus nos lembra de pessoas como Abel, Enoque, Noé, Abraão, José, Moisés, Rabi e tantos outros. Mas o destaque comum, meus irmãos e meus ouvintes, é que todos eles venceram porque creram. No verso 39 do capítulo 11 diz, na versão da linguagem de hoje, porque creram. Todas essas pessoas foram aprovadas por Deus. E o desejo de Deus para essa igreja é que ela não fique gastando tempo com coisas que não edificam, é que ela corra a corrida proposta a ela, porque ela é aprovada por Deus, mas ela tem que tomar posse dessa aprovação de Deus. Ao imaginarmos esse quadro, amados, de testemunhas que nos observam, mas nós podemos comparar a situação de um atleta que está correndo no estádio lotado de gente. Quando ele acelera a marcha diante da multidão, o olhar é para ele. Os heróis da fé estão olhando para a igreja do século presente, mas o mundo sem Deus e sem salvação está olhando também para essa igreja. Mas é interessante que o detalhe dessa cena é que a multidão que observa corresponde àqueles que já estão ganhando antes essa corrida. Assim somos, igreja. Somos observados por testemunhas que já ganharam antes essa mesma corrida e que nos encontraremos lá nos céus. Como por exemplo, Francisco Gregório, no céu, como instituição, dia 1 de fevereiro de 1960, funda essa igreja. Lá naquela linha, depois do metrô, correu a corrida e está torcendo para essa igreja no céu. Como por exemplo, irmãos, em rápida citação, Gigoleto Soares, Paulinho Caetano, José Roque, Pedro Moura e os demais que não vêm à minha mente estão torcendo pela igreja nessa corrida. Agora pense comigo, um ator, será que ele agiria com muita mais intensidade se soubesse que alguns famosos estão sentados na poltrona o observando? Queridos, um atleta esforçaria-se duplamente. Se houvesse que o observasse por uma famosa equipe de atletas olímpicos. Deste modo, queridos, Hebreus nos mostra nesses versos, ou versículos, que nós também estamos correndo diante de uma plateia que nos observa atentamente. E nessa plateia estão todos os grandes heróis da fé do Antigo Testamento. Mas somos convidados como igreja, meu irmão e minha irmã, se esforçar para realizar a vontade de Deus. Porque a vontade de Deus para você e para mim é que olhemos para Jesus, autor e consumador da nossa fé.